Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Voz e Vez. Eu sou Beatriz Damasceno e junto com a Aline Teixeira eu toco esse debate muito legal. Esse programa traz histórias e experiências que inspiram e que são importantes para a gente conversar para construir uma sociedade mais justa e conseguir o melhor para todas nós mulheres. Hoje nós vamos falar de autoestima, corpo, desejo e saúde. Como assim, Bia? Parece simples, né? Mas é complexo. Enquanto cresce também a valorização, a aceitação feminina, o empoderamento, de outro lado a gente vê uma pressão com as redes sociais de um corpo perfeito, a mulher sofrendo com essa sobrecarga de ser multitarefas. É por isso que esse debate é muito importante, porque quando a gente fala de autoestima, a gente também fala de saúde física e mental. Quer saber mais? Fica de olho que hoje a conversa vai ser boa, né, Aline? Com certeza. E para conversar com a gente sobre esse tema tão importante, estamos aqui com a Thaís Scarparo. É isso, Thaís? Isso. É uma modelo plus size, influenciadora, empreendedora e tem usado a sua voz e presença nas redes para abrir espaço para conversas importantes sobre autoestima, corpo feminino, saúde. Thaís, seja muito bem-vinda ao Voz e Vez. É um prazer ter você aqui hoje para a gente conversar desse tema tão importante nos dias de hoje. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela oportunidade e com certeza a gente vai conversar, vai ter um papo profundo sobre isso, que é muito importante, inclusive. Então vamos lá, Thaís. Primeira coisa, que momento que você percebeu, assim, na sua trajetória, que a sua imagem poderia ajudar a influenciar mulheres de uma forma positiva? Eu acredito que a partir do feedback que eu recebi delas, porque foi um processo ainda que natural para mim. À medida que eu fui me desenvolvendo, fui construindo minha autoestima também, porque eu comecei cedo. Então, ela não começou pronta. Certo. Então, foi à medida que eu fui também vivendo meus próprios processos, eu também fui compartilhando isso, eu acho que foi gerando essa conexão. E você já fazia conteúdo para redes sociais? Já comecei mais ou menos com uns 17 anos. Ah, já faz tempo, então. E aí você foi percebendo que tinha esse público. Sim, ele foi sendo construído e aí a gente vai, né, criando essa comunidade, tendo esse feedback. Que legal. Mais ou menos assim. Você começou cedo, né? 17 anos. E é um período ali, adolescência, a gente sabe que é um período de muita cobrança e de aceitação, porque a gente está se descobrindo mulher, na verdade, né? Essa transição é o deixar de ser criança para se tornar adulta. Eu queria que você falasse um pouquinho, tá? Como foi esse processo de você trabalhar, ainda mais que hoje é muito presente, né? Esse modelo plus, mid, curve, mas antes ainda era algo diferente, né? Ainda era algo que as pessoas olhavam, acredito, com mais estranheza. Sim. Foi estranho, porque eu tava saindo do ensino médio, pouco se falava do plus size, eu também conheci o plus size naquela época, e foi algo assim, que eu tive que acreditar sozinha, porque ninguém ao redor acreditava. Então, foi algo onde, talvez, a gente começou a ver ali o indício dessa minha autoestima, porque eu acredito que a autoestima, ela é, inclusive, você se sentir confortável na sua autenticidade. A única coisa que eu fiz ali foi acreditar na minha autenticidade naquele momento, de querer ser isso. Sim, se reconhecer, se aceitar, se amar, né, dessa forma. E você recebeu muitas críticas, Thaís, nessa época que você começou? Como é que foi isso? Porque a gente sabe que as redes sociais, Sim. a internet é um grande avanço, a gente tem muita coisa positiva, inclusive o que você faz de influenciar pessoas, mas a gente sabe também que tem um lado ruim das redes, né, de, querendo ou não, quando a gente se expõe, se coloca em lugares de exposição, a gente também pode receber, né, críticas, enfim. Você passou por esse processo? Eu passei logo quando eu saí do ensino médio e foi do meu próprio círculo em si, sabe? Acho que a estranheza de quem, né, convivia comigo. Porque do externo foi muito bem recebido. O público em geral, tipo, na internet foi bem tranquilo. Sim, graças a Deus, eu não tenho... Não tenho os haters. não tenho haters. Que bom, já sabe. Eu tenho alguns, eu acho. Acontece também. Ô, Thaís, mas me fala uma coisa. Nessa questão de ser modelo plus size, né? Você já ouviu, assim, tipo assim, coisas do tipo... gordofobia mesmo, né, galera? Porque a gente tem que deixar claro e ter a nomenclatura certa, que é isso que é. Ah, se você emagrecer, seria mais bonita, coisas assim. Você ouve isso ou já ouviu na sua vida? O tempo inteiro. Sério? Sério, o tempo inteiro a gente Mas as escuta pessoas falam isso. para você? Sim? Na cara larga? O tempo inteiro. É bem real. comum. Faz parte do dia a dia mesmo esse comentário. Mas tá realmente confortável em ser você mesmo e lidar bem com isso, né?
Já em algum momento, acho que já me pegou, né? Porque, como eu disse, a autoestima ela foi construída com o tempo, ela não nasceu pronta, né? Sim. Então, acho que em algum momento isso já me doeu. Inclusive, no próprio segmento mesmo, existe um estereótipo que eles, às vezes, as pessoas criam, né? Mas, na verdade, eu acredito que tem espaço para todo tipo, né? Então... Que estereótipo, mais ou menos, assim, que eu fiquei curiosa. que a plus size, às vezes, tem que ser sem barriga, bem curvy, né? Ou o rostinho tem que ser aquele rostinho mais sequinho, mas... eu já escutei coisas, assim, no começo da minha carreira que, tipo, me colocaram até num lugar de, nossa, será que talvez eu não seja o suficiente pra exercer a função, Nossa, né? então mesmo no meio existe esse tipo de preconceito. Mesmo no Sim. meio que você acredita que é aceito, existe muito esse debate, né, Tati? De falar que, você é uma plus, mas é o plus do corpo, seu rosto é fininho, por exemplo, tem essa cobrança. Esse padrão da é beleza plus. que querem impor em tudo, né? Que Sim. coisa. E não é das mulheres, é do mercado, eu acredito. Porque as mulheres, elas querem cada vez mulheres reais que possam se enxergar ali, né? Mas o mercado quer, né? A barriga, tipo, a plus sem barriga, sabe? É que o mercado, ele é só um reflexo do que é uma sociedade, né, gente? Porque se a gente fala machismo, patriarcado, a gente fala muito sobre isso, né, Bia? Sim. Porque não tem como a gente fugir do tema. Que coloca a mulher nesse lugar de objetificação, né? A gente é como se fossem meros objetos que tem que estar ali à mercê de corpos perfeitos, de peles perfeitas, cabelos perfeitos. E isso é uma pressão social em cima das mulheres também, né? E desde muito cedo, tem uma pesquisa que relata que 1 em cada 5 mulheres relata baixa autoestima. E elas associam isso às pressões desde criança, desde menina. Porque a menina é isso, né? A gente é muito ensinada como agir, como falar, como se vestir, como se portar, como fazer. Então, a menina, ela é o tempo todo cobrada de como ela deve ser, como agir, como fazer. Então, as mulheres associam essa baixa autoestima porque elas cresceram nesse ambiente, diferente muitas vezes dos meninos. Então, você saber como você vai se vestir, como você... Por exemplo, a mulher, ela é muito julgada. Se você colocar essa roupa, você é elegante. Se você colocar essa, você é vulgar. Sim. Se você fazer assim, então, para você ver como é o reflexo, né? 1 a cada 5 mulheres, e a gente sabe que esse é um número, eu acredito que até me surpreendi, porque 1 a cada 5, acho que a gente evoluiu. Acho que antigamente era muito menos, né? Porque das mulheres terem essa baixa pela pressão. Durante a sua infância, você já era uma menina, né, assim, acima do peso, porque eu, por exemplo, eu lembro que eu sempre tive isso com a balança, sabe? Desde muito cedo, desde muito nova. Hoje eu olho as fotos e falo, gente, mas eu era criança saudável, por que tinha essa pressão? Meu apelido era bolinha de queijo. Ainda, vocês acreditam? E eu queria saber se você passou por isso, por apelidos na infância, sentiu essa pressão. Passei com certeza. Eu sempre fui uma criança muito espontânea, né? E eu acho que, às vezes, até essa questão de ser espontânea demais, expansiva demais, gera também aquela coisa de, menina, você precisa ser menos, você precisa ser mais contida. E isso, querendo ou não, gera uma comparação na gente e já cria também um sentimento de inadequação, né? Então, você já vê que a autoestima, ela já vai dando os déficits dela desde a construção, né? Da nossa vida ali, da infância até virar adulta. E tinha, assim, essa comparação. Se a gente era um pouquinho mais gordinha, a gente já se comparava por quem era mais magrinho, né? E tinha apelido, tinha de tudo um pouco. Eu acho interessante vocês trouxeram isso para o debate, porque quando a gente fala da questão da autoestima, né? Do que a Bia falou, nessa questão das pesquisas, não é só a questão do corpo, de você estar mais magra, de você estar mais gordinha. Envolve várias coisas, né? Como você falou, até o modo como a gente se veste. A gente, às vezes, né? Bom, a gente sabe disso, né, Bia? A gente trabalha com a imagem, você também. Mas por que tá usando essa roupa? Por que tá fazendo isso? E, às vezes, é a forma que você se gosta, que você se sente à vontade. E, mesmo assim, a gente vai ser criticado pela forma que a gente se veste, se colocou maquiagem, se não colocou, se usa brinco, se não usa. Sim. É tanta pressão. Se fez a unha. Tipo, por exemplo, hoje eu tô com a unha um pouco não muito boa. Mas aí, algumas pessoas podem olhar e falar, é desleixada. Né? Olha que coisa, então não é só a questão do corpo em si, envolve e tem uma coisas, rotina, né? Você tá super corrida ali, mas já tem uma interpretação. A Aline, ela é terapeuta, né? E além de, tem várias especializações, mas e eu falo que ela é quase psicóloga, porque ela também tá se formando agora. Faltam poucos meses. Mas eu queria que você comentasse como isso reflete na mulher, Aline,
na vida adulta, porque toda essa pressão, porque assim, a mulher ser perfeita, né? Na aparência, na maternidade, na vida, buscam a perfeição feminina, como isso reflete na saúde mental da mulher? Ah, totalmente. Porque assim, né? Vamos colocar uma coisa. Quando a gente é adolescente, era uma fase que a gente está construindo a nossa identidade, né? Então a gente vai aprendendo na infância as coisas, vai chegando na adolescência, é quando a gente constrói a identidade. Se você constrói a identidade em cima de uma autoestima baixa, isso vai se refletir na sua fase adulta. E o que acontece, por exemplo, uma mulher com uma autoestima baixa pode cair num relacionamento tóxico, porque aí o homem pode virar pra ela e falar assim, você não vai conseguir mais ninguém. E lá no seu interno, no seu íntimo, você acredita nisso. Porque você, né, sentiu aquela rejeição de quando você era criança, de quando você era adolescente. Então, é importante a gente entender isso e até mesmo, Thaís, eu queria te deixar um presente. Ah, muito obrigada. Eu escrevi esse livro em 2024. Eu passei por uma fase de depressão, enfim, e aí eu fiz esse livro que chama Uma Conversa com as Emoções. Não sou escritora, que fique claro, tá? É mais como se fosse uma conversa minha com as minhas emoções. E aí eu coloquei em forma de palavras, de uma forma metafórica. Então, o convite que eu faço para você é que você tenha essa conversa com as suas emoções. E é muito importante, a gente está falando sobre isso, né, Bia? O quanto é importante a gente se conhecer. Porque só assim, às vezes, a gente pode reconhecer sentimentos que estão ali que nos levam a alguns lugares que não são tão legais. Como, por exemplo, a gente sempre fala sobre isso, relacionamentos tóxicos e abusivos. Porque se você não entender o que você está sentindo e o que você está precisando, qualquer coisa pode servir. Então, presente pra você. Muito Espero obrigada, que você goste. eu amei. Você vai gostar. Eu sou muito adepto ao autoconhecimento, né? Então, bom. Depois, então, você faz o feedback pra gente, né, Bia? Deixa vou fazer Já com fala o que você certeza. achou. É bem legal, porque ele é no formato... ficou conhecido como Bob Goods, que é o livrinho de colorir. Então, também é uma ação terapêutica. Eu adoro, porque é uma conversa com a tristeza, com a raiva, com a ansiedade, e você vai colorindo e interpretando, porque a gente entendeu o que a gente está sentindo, porque é parte da nossa jornada de autoconhecimento, né? E também desse desenvolvimento de autoestima, de aceitação. E aí a Tá, gente, é legal falar que ela faz atividade física, é super envolvida, porque quando a gente fala de Tem uma pessoa mito, plus, né, tem um Bia? mito. Acho que a pessoa o quê? Olha, uma sedentária, parada, não faz colesterol nada. alto, né? Começar a falar isso. Exatamente. As pessoas associam demais a ser modelo plus size com... Nossa, romantização da obesidade quando não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada. Quando a gente, na minha percepção, quando a gente fala de autoestima, a gente não tá falando de um corpo magro ou gordo. A gente tá falando do ser humano. Sim. Porque a falta de autoestima atinge todo mundo. Sim. Com certeza. E você acredita que com as redes sociais as mulheres estão com essa onda das mulheres se apresentarem e tá tudo bem, porque assim, recentemente a gente viu a Thaís Carla, que ela era super julgada, porque no caso dela tinha uma obesidade, né, elevada, e ela veio apresentar, ela teve coragem de mostrar que ela fez a bariátrica, ela tá emagrecendo, e não é porque ela deixou de se amar, mas também fazer foi um sinal de amor dela com ela mesma, pela necessidade. Com as redes sociais, você acha que esse movimento que a gente tem faz as mulheres se reencontrarem pela identificação, representatividade, ou a gente está criando novos padrões de beleza? Eu acho que quando a gente tem cases que vão surgindo na internet, traz pra gente também possibilidades pra gente se inspirar nelas. E é muito gostoso quando a gente encontra uma figura e a gente passa a se identificar nela, se inspirar nela. E nada mais do que gostoso do que se inspirar mesmo numa mulher que é resolvida, essa que pelo menos passa isso na internet, que é resolvida, aquela coisa que você fala, eu quero sentir isso também por mim. E aí, eu acho que quando a gente se inspira, a gente fala, isso é legal. Você vai criando caminhos para atingir aquele resultado. Eu sou assim, eu tenho alguns cases que eu falo, nossa, eu acho muito legal como ela é, assim, nananã. E eu falo, vou fazer então movimentos pra eu também me sentir assim. Então, eu acho que a internet traz muito essa possibilidade pra gente, né? A identificação gerar também essa forma de inspirar pessoas para também buscar o seu melhor. Uma inspiração, né? Porque realmente, não só aí falando dessa questão de estética, mas até mesmo você vê uma mulher empreendedora, né? Que às vezes saiu ali do nada e abriu uma lojinha, sei lá, começou vendendo bolo de pote na rua e aí virou uma loja grande. É legal que a gente consiga se inspirar nessas coisas, mas eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado, principalmente nas redes sociais, é se comparar com coisas que inalcançáveis para nós. Né? Porque eu vejo muito isso, principalmente em adolescente, né? O casalzinho lá jovem vai para Maldivas fazer o pedido de namoro lá, sabe? Umas coisas que são muito fora da realidade do Brasil.
E aí, se a gente se conecta nessas coisas, ou aquelas moças com aqueles corpos lá que falam que não tem plástica, que não tem isso, não sei se tem também, mas aí você fica olhando aquilo e talvez para você aquilo seja inalcançável, né? Então a gente tem que ter esse jogo de cintura também de entender o que dá ou não para nós. Né? Estar nessa posição de influenciar e de se colocar, porque eu costumo falar que você tem que ter muita coragem, na verdade, porque você se coloca de uma forma vulnerável. Quando você se expõe, não é porque você é perfeito, mas é porque você está tendo a coragem de expor a sua autenticidade, mas também a sua vulnerabilidade, né? E essa pressão, ela é forte também para as influenciadoras, né? Eu vi um relato da Gisele Bicalho, que é ex-BBB, que eu falo que todo mundo que vai para um reality é muito corajoso porque ele se expõe. E todos nós temos defeitos, todos nós temos pontos a melhorar e ali se expõe. E ela contou que ela fez uma cirurgia e não teve coragem de expor, ela fez escondido. E ela, das redes sociais, pra você ver, ela é influenciadora, e deu complicação. Tem um relato na rede social dela. E como isso, ela falou, olha só, eu também me comparo, porque você, quando se expõe, tem pessoas ali comentando com ela, você precisa emagrecer, porque você tem recursos. E a gente sabe que tem questões genéticas. Às vezes a pessoa treina ali, mas o corpo dela vai reagir diferente mesmo, biotipo, né? O biotipo, exatamente. Então, eu achei bem legal que ela compartilhou isso, que ela fez escondido. E aí deu a complicação e depois ela teve coragem de mostrar para as pessoas. E no mundo fitness, né, agora assim, eu tô obcecada, eu tô amando treinar e tal, tudo, eu tô nessa minha fase. Preciso pegar essa fase. esse bichinho da Bia, porque olha, eu sou péssima com academia. E eu vejo muitos influenciadores falando, muitos profissionais da saúde também, e educadores físicos, também para não se compararem quando você tá treinando, porque você começa a treinar todos os dias, faz tudo certo, você não vai ficar aquela pessoa. Aí você fala, calma, você não sabe o que os outros, se eles estão usando hormônio, fazendo a cirurgia, né? E aí, pra não entrar nessa onda, né? Também, porque isso. Do outro lado. E aí você começa a fazer seu exercício hoje e você tá lá vendo o perfil da mulher lá que, sei lá, que tem um corpo escultural e acha, nossa, mas já tô 1 ano, 2 e não chega. Mas, meu, existem outros fatores que envolvem, né? Você não sabe se a pessoa fez uma lipoled, sei lá, se toma hormônio, se toma alguma coisa. Tem um monte de questão. Eu vejo um educador que ele é bem famoso, ele faz algumas reações e ele fala, gente, esse resultado é lindo, mas assim, dificilmente eu acho que essa pessoa realmente não usou. Eu tenho 30 anos de profissão, eu sei que cada corpo vai reagir, você tem que treinar, existe um treino adequado, né? Porque a gente tem que valorizar os profissionais de cada área. Você com acompanhamento de endocrinologista, nutricionista, educador físico vai ter resultados melhores, né? Mas essa pressão por conta das redes e pela verdade que se conta também existe, né? Sim. Em todos os sentidos. E você tem trabalhado, mostrado bastante de um grupo de mulheres que fazem atividades aos domingos, né? Um encontro. Eu queria que você falasse, porque eu acredito que é um encontro de autoestima, de aceitação e também de conexões, né? Sim, total. É o Domingo On, ele é um projeto de uma amiga minha, de 2 amigas minhas, na verdade, desculpa, a Bela e a Gabi, e é um projeto totalmente... Domingo On, um projeto voltado para as mulheres mexer o corpo, fazer network, é um projeto maravilhoso, super gostoso, e reúne, assim, marcas muito legais também para apoiarem o projeto. E assim, gente, é maravilhoso, assim, é uma experiência que só indo pra vocês sentirem. Então fala pra nós aonde que acontece, como é que é. Olha, esse mês de março vai acontecer no Motirô Bar, se eu não me engano, eu não sei. Checa aí, Gi, depois você conta pra gente. Pinheiros também. Pinheiros. Dia 29 de março, no Motirô Bar. E aí vai ser lá o encontro, é muito legal, gente, é um encontro com mais de 250 mulheres, é muito legal. E assim, 250 nas versões pockets, porque já chegou a bater 400 mulheres, é uma comunidade muito fortalecida. Vocês vão amar, são 2 mulheres. Eu quero ir. Vamos. E qualquer uma pode participar? Qualquer pessoa, pode participar. Vamos, Bia. Dia 29 agora. Fechou, combinado. E vocês Quem vão sabe gostar. A gente traz a Bela e a Gabi também pra conversar Vocês com a vão gente. amar, são 2 mulheres muito inspiradoras, que têm, assim, muito conteúdo riquíssimo também pra compartilhar. E o objetivo delas é fazer isso, corpo, mente, e mexer o corpo, independente do biotipo, independente de ser só... Porque a gente, às vezes, acha que a comunidade fitness é só aquela galera malhada, né? Sim. Quando, na verdade, o Domingo On, ele traz justamente...
essa miscigenação de corpos e pessoas. É gente de todo tipo que tá lá. É muito legal. Eu tenho uma prima que ela fala, Bia, eu não vou pra academia com você porque eu não sou magra. Aí eu falo, mas mulher, aí que a gente tem que exercitar ali, ela brincando, né? Pra gente, não por isso, mas pra você exercitar o corpo, se movimentar e tudo mais. Porque é importante que quando a gente fala de empoderamento, a gente não tá falando para as pessoas não se cuidarem. Pelo contrário, a gente tá falando para elas se encontrarem, se cuidarem, pensarem nisso, né? Porque quando você se cuida, você tá cuidando do seu corpo. A gente é tão ensinada, eu penso, a cuidar dos outros, nós mulheres, e esquecemos de si mesmas. Então, é um movimento para se cuidar. Eu queria que você contasse, tá? Algum relato que você já recebeu, por exemplo, de uma mulher que viu o seu conteúdo, se encontrou, que é comum, né? Isso que você falou de sermos menos é muito real. Eu já senti que eu já tive pressão por ser menos, porque do outro lado, aquela mulher que estava me pressionando, ela não se aceitava, então ela questionava o fato de eu me aceitar. Eu queria, já passou? Isso também, Thaís? De uma pessoa que não se aceita. Ah, sim. Ou talvez um relato. Lembrei aqui. Veio na memória, sabe? Sim. E, na verdade, assim, eu acho que é algo que... O que mais acontece são pessoas que têm problemas e aí o problema delas, às vezes, na lente, na ótica delas, ela acaba fazendo uma leitura sobre você de acordo com uma vivência dela. E não é a realidade, sabe? Sim. Inclusive, a comparação também, quando a gente fala de comparação, ela tem fundada por isso, porque são vidas diferentes, realidades diferentes e óticas pelas quais a gente está enxergando que é completamente diferente. A forma como eu vivi a minha vida, né, vai me trazer uma ótica, e a forma como uma pessoa que às vezes tem uma autoestima muito, 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 muito mesmo, como posso explicar, frágil. Às vezes não vai nem entender o fato de eu me sentir bem, não vai conseguir compreender isso. Vai achar muito intangível, falso, vai achar que você tá fingindo, que isso é fake, que no fundo não é bem assim, né? As pessoas têm essa mania de duvidar, né, do outro, principalmente quando a gente está bem. Isso daí não é verdade. Mentira, isso daí não é verdade. É bem interessante. E, é muito legal falar sobre esse negócio de autoestima, né? Porque quando a gente tá com a autoestima elevada, cara, parece que a gente consegue aquilo que a gente quiser, né? Porque você chega nos lugares, você tá feliz, você tá... Se você é simpática, né? Você transparece isso. Se empodera. Se empodera. Hoje meu dia mesmo. É bom, ninguém pode comigo. É o poder mesmo, né? É o poder mesmo. Isso, mesmo que, lógico, a gente se cansa, o dia a dia é normal, né? Ainda mais mulheres, né? Que a gente tem, geralmente, muitas mulheres, rotina dupla, rotina tripla, porque, né? Infelizmente, a gente ainda vive nessa sociedade que coloca as mulheres nesse papel. Mas quando a gente tá empoderada de si, parece que o mundo, tipo, te olha de uma maneira diferente, né? Eu acho isso muito, muito legal, muito interessante. E a autoestima é uma parte da saúde mental e física também, porque aqui, ó, eu trouxe até alguns dados, sempre trago pra gente conversar, que 20% das mulheres relatam ter baixa autoestima, enquanto o número dos homens é muito menor. Os homens não enfrentam isso, não tem essa cobrança, né? E aí, em outra pesquisa, 28% das mulheres que disseram ter baixa autoestima relatam que elas têm sentimentos de ansiedade, estresse e exaustão emocional. Olha como isso impacta, porque ela se sente ansiosa, porque é uma parcela, né? O que a Aline está falando. Você olha no espelho, se sente melhor, você está pronta para enfrentar o mundo, né? Todas as problemáticas e essa dupla jornada. Então, e 50% das mulheres tem ansiedade com frequência, o que é um índice muito maior do que os homens. Então, para você ver como essa pressão afeta, como a autoestima é uma parcela de algo que a gente tem que falar. A Aline fez uma gravação com a Isa, do Estúdio Fard, e ela falou sobre isso. Ela é professora de Muay Thai. Muay Thai ou Jiu-Jitsu? Agora não é... Jiu-Jitsu, desculpem. E a Isa trouxe pra gente que as mulheres que têm uma autoestima melhor e estão mais empoderadas, elas têm menos chance de sofrer violência física também. E porque ela não vai se permitir. Já a mulher, como a Aline falou, mais vulnerável, né? Ela vai ficar mais vulnerável, pode sofrer aquela violência, porque ela não se sente forte, vamos dizer assim, para reagir. E até tem estudos que falam sobre isso, Bia, que quando o agressor, e aí vamos falar de violência sexual, que infelizmente também acontece muito no nosso país, quando o agressor percebe que aquela mulher está mais vulnerável, então é aquela mulher que tá ali, né, meio com medo, né, que não tá ali, ele não vai na menina que tá super poderosa e tal, ele vai pegar uma que ele acredita ser mais vulnerável, porque para ele é mais fácil ele ter esse controle e abordar. Então, é muito importante o que a gente tá trazendo aqui, o quanto muda. E uma coisa leva a outra, né, Bia, que você tava falando da questão da ansiedade e tudo mais.
Porque, poxa, às vezes a mulher tá ali em casa e tá numa relação que o homem, ele não valoriza, né? Porque, gente, todo mundo precisa de elogio. Todo mundo. Nem que seja nossos mesmos. A gente aprende isso, inclusive, no Leader No Training. Leader Training, que é carícia e reconhecimento. Todo mundo precisa disso, porque nós somos seres sociais. A gente vive em sociedade, então eu quero pertencer, eu quero ser reconhecida. Isso é normal, e dentro de uma relação, mais ainda, você tá com alguém porque você quer, né, justamente que aquela pessoa te olhe, né, que seja reconhecida. Então, a pessoa tá ali, nessa relação, que não é reconhecida, não é elogiada. E aí, muitas vezes, a mulher realmente acaba entrando nesse ciclo de uma baixa autoestima, e aí para de se cuidar, né? E quando eu digo para de se cuidar, não é só na questão visual, mas numa questão geral mesmo. Deixa de ir no médico, né? Deixa de cuidar da saúde. E quando a gente fala de cuidar da saúde, a gente fala da saúde física, da saúde mental, como você estava falando, né, Thaís? Nesse encontro que vocês fazem, não é só a parte física, envolve muito o mental também, né? Inclusive, você tirar um momento pra você ir num dia desses é um dia de autocuidado mesmo, sabe? Que você tira pra você. É muito interessante os dados que vocês trouxeram e sobre essa percepção de que uma mulher que realmente tá com a autoestima em dia, ela não se permite passar por situações. E assim, trazendo um exemplo meu mesmo. Eu já fui uma mulher com uma autoestima baixa e hoje eu tô com uma autoestima mais, como eu venho falando, ela vem sendo construída. Então, ela tá mais fortalecida perto do que ela já foi um dia. Então, e é nítido como quando a gente tem essa autoestima fortalecida, não é qualquer comentário, não é qualquer desrespeito. E quando tem desrespeito, a gente sabe delimitar o limite e sabe se retirar de falar, isso não cabe, eu não preciso passar por isso, então eu vou me retirar. E é legal que antes mesmo de uma mulher, quando ela tá com autoestima assim, antes mesmo de vier a acontecer até algo mais grave, ela já se retirou daquilo. Ela não deixou aquilo se estender. Porque o limite dela de tolerância para desrespeito é bem mais baixo quando a gente tem autoestima tá em dia, né? Sim. Então, você até acaba passando menos por situações. Você passa por situações, mas é só uma vez. No primeiro desrespeito, você fala assim, olha... Você consegue limitar porque você reconhece quem você é, né? Você não precisa ficar passando por aquilo. E eu acho importante falar assim, porque a gente fala de autoestima, tem essa parte mental e do olhar pra si mesmo, e tem a parte do se cuidar, né? Porque a gente tem o cabelo, unha, tudo. Esse final de semana, nós fomos, né? A Aline apoiou também um projeto da LID no Extremo Leste, lá no Itaim Paulista, que foi oferecido design de sobrancelha, corte de cabelo, limpeza de pele para as mulheres, que muitas vezes a gente na nossa bolha acha que todo mundo pode fazer, e não é. Veja bem, quantas pessoas na nossa sociedade sobrevivem com salário mínimo, né? Tem todas as contas, e essa parte de estética, elas não têm condições de investir muitas vezes. Sim. Sair da bolha, a gente enxerga esse outro lado. Eu achei super legal esse evento que a Lid organizou, junto com parceiras da área da beleza, tudo porque levou para uma praça, e as mulheres fizeram make, corte de cabelo. Foi bem legal, né, Aline? Nossa, muito legal. Inclusive, parabenizar a Lid, né, por esse evento maravilhoso, que levar que é justamente do que a gente tá falando, a questão da autoestima. E muitas vezes a mulher não tem nem tempo de fazer uma coisa dessas durante a semana, porque aconteceu no domingo. Foi no sábado. No sábado, no final de semana, numa praça, à tarde. Então, olha que legal, né? Então, tinha vários serviços, inclusive até de... limpeza, óculos, de pra fazer óculos oftalmo. também. Passar no oftalmo, fazer óculos, com uma parceria, foram vários parceiros. Então, eu acho muito legal quando as empresas e pessoas como a Lid, né, a Aline apoiando também, Catarina junto, porque são mulheres apoiando um projeto para outras mulheres, né, e levar ali para a região. E uma moça até comentou comigo assim, porque é tão caro, né, pra gente fazer, não é sempre, então eu tenho que aproveitar. E realmente. Uma limpeza de pele, gente, não é uma coisa barata, né? Não. Eu não sei, faz tempo que eu não faço. Eu também tô sem tempo, veja só, né? Eu mesmo tô falando, preciso me cuidar também. Mas não é uma coisa barata, né? Como você falou, a gente tá dentro da nossa bolha, a gente acha que todo mundo tem acesso e não é bem assim que funcionam as coisas. Aline, você tem dicas, pensando no dia a dia, que as mulheres podem fazer, que faça diferença para elas construírem essa autoestima? A Thaís falou muito disso, de que foi uma construção. Eu queria saber se você tem dicas, assim, no seu olhar terapêutico aí pra gente. Eu acho que a primeira coisa, Bia, é a gente conversar com a gente mesmo. E aí, até eu fico aí o convite, o livro Uma Conversa com as Emoções, porque quando a gente conversa com a gente mesmo, a gente se escuta, a gente não é... E não ser tão duro. Isso eu aprendi muito na terapia também.
não ser duro consigo, porque às vezes a gente fica colocando isso, né? Ah, eu tenho que fazer isso, eu aquilo, e se cobra, se cobra, se cobra. Então, não, né? Parar de se cobrar tanto, se ouvir mais e reconhecer os seus sentimentos. Porque por trás de toda reação que a gente tem na vida, a gente tem sempre uma necessidade e um sentimento envolvido ali. Então, prestar atenção nisso. Acho que outra coisa importante também é reduzir a comparação nas redes sociais. É o que a gente estava falando anteriormente. Lógico, a gente segue influenciadores como a Thaís está aqui, é uma influenciadora do bem, né? Que eleva a autoestima das mulheres, né? Que faz com que as mulheres se inspirem nela, e isso eu acho excelente, mas tomar cuidado com as comparações de coisas, de metas que às vezes você não vai conseguir alcançar naquele tempo que você está planejando, né? Acho que a gente tem que entender isso. O que são metas que são alcançáveis e o que são inalcançáveis de acordo com a sua vida. E eu acho também que, por último, é reconhecer as próprias conquistas. Né, Thaís? Hoje eu vejo que você é uma mulher que reconhece toda a sua trajetória, tudo que você passou, e o quanto isso é importante. Porque às vezes a gente olha uma coisa lá no final, né? Um objetivo muito grandioso, e a gente deixa de. Parece aquele papo besta, mas não é. A gente deixa de comemorar as conquistas que a gente tem no dia a dia, né? Às vezes, por exemplo, no caso da Thaís, que é uma influenciadora, chegou, sei lá, em tantos mil seguidores, comemore. Mas eu quero chegar em tantos. Beleza, mas a gente começa de baixo e vai subindo. Então, comemorar suas conquistas. Valorizar, né? É importante. Eu queria, que você também desse dicas que você falaria para uma mulher para ela passar a se olhar com mais carinho, com mais amor. Eu acho que investir mesmo numa terapia, porque pra mim foi muito bom. E eu sei que às vezes não é tão acessível. Eu ia te perguntar isso, sabia? Se você faz terapia, se você Faço. fazia. Desde quando eu entendi assim, que eu precisava, foi algo que eu botei como prioridade na minha vida e foi fundamental pra mim. Eu sei que às vezes não é acessível, né, fazer terapia, mas eu acho que existem alguns caminhos no SUS. O SUS, ele Tem, a gente tem no CAPS, tem. E também, só te cortando rapidinho, tá, Thaís? Tem muitas universidades, inclusive eu hoje atendo na FAM, que é a Faculdade das Américas, onde eu sou aluna, que fazem, os estagiários atendem. Eu já estou no 10º semestre, então são quase psicólogos, né? Então, procurar também universidades próximas da sua região, se tem curso de psicologia, porque também é um caminho legal. Sim, então, uma ótima opção, né, para a pessoa que às vezes não tem tanto recurso para fazer a terapia. Então, assim, acho que o fundamental, buscar se autoconhecer. Não dá para fazer a terapia. Eu mesmo consumi muito conteúdo gratuito na internet que me ajudaram muito nos meus processos. E, assim, buscar realmente se autoconhecer, se autoperceber, entender os padrões de comportamento, porque eu acho que autoestima não é só rostinho bonito, se arrumar, ficar bonita. Para mim é um papo bem mais profundo. Até porque se a minha hoje, ela chegou num lugar, assim, muito melhor do que já foi um dia, foi principalmente por conta do autoconhecimento. Não foi porque, Olha, eu tô bonita hoje. Vou te fazer uma pergunta. Você acha que uma mulher com depressão está com a autoestima elevada? Não. Não, muito difícil. E muitas vezes a gente está do lado de pessoas que têm depressão, que está super arrumada, Sim. super maquiada, sorrindo, e ela tá passando por um momento que foi o que aconteceu comigo, por exemplo, né? Eu posso falar, eu passei por um momento de depressão, e as pessoas pensavam, imagina, Aline, não é. Você tá sempre de boa, tá sempre conversando com todo mundo, sempre sorrindo, mas ninguém sabe o que tá passando dentro de você. Né? Então, o que você falou é muito importante, não é só o externo, porque se só fosse isso, né, tava mais fácil. Tava bem entendível. Não é só isso. E muitas vezes, mulheres que estão passando por problemas como depressão, por fora elas estão ótimas, né? Sim. Então, ter esse cuidado também. Se perceber que a gente precisa de ajuda, a gente precisa dessa ajuda externa. Então, assim, não dá pra fazer terapia? Muito conteúdo gratuito na internet vai funcionar também, funcionou pra mim. Tirando essa parte do conteúdo gratuito na internet, eu acho que também fazer movimentos pra si mesma, porque eu acho que a mulher ela é muito doadora. Eu acho que a autoestima ela também se constrói a partir do momento que a gente faz escolhas pensando na gente. Tira a expectativa sobre o que a gente tem que servir pro mundo ou pro outro. E sim o que a gente quer como mulher nesse lugar. E cada vez mais que a gente vai fazer nesses movimentos pra nós mesmos, é como se... foi o que eu senti na minha caminhada. Foi crescendo um pontinho assim, nossa, sabe? E eu acho que realizar coisas também eleva a nossa autoestima. Você olhar e falar assim, eu consegui realizar essas coisas. Eu saí desse ponto A e fui pra esse ponto B. Ainda que seja um movimento pequeno, mas eu consegui. Pra uma pessoa que tá com depressão, sair do ponto A e ir pro ponto B já é um avanço. Então, entender isso, que eu acho que
cabe no que você falou sobre reconhecer as próprias conquistas. Sim. E às vezes não é nem conquistas materiais, é conquistas emocionais. Hoje eu consegui falar um não. Hoje eu consegui falar. Ótimo exemplo. Hoje eu consegui falar um não e fiquei bem com isso. E no começo a gente fala não e não se sente bem, né? Sim, fica se cobrando. É o que eu falo, né? Aí É. fica, ai meu Deus, por que eu fui fazer isso? Ai, não sei o Sim. que, fica aquela angústia. Mas depois você vai percebendo o quão foi bom você ter falado aquele não, Sim. né? Então eu acho que isso cresce ali num pontinho da autoestima. Falaram não pro outro, né? No caso, é se escolher. Eu gosto de uma frase que eu escutei e desde então ela é como um mantra na minha cabeça. Amei, tô Vamos animada. ver, qual que é? E assim, toda vez que a gente fala não para o outro, é um sim pra gente. E quando a gente fala o sim pro outro, é um não pra gente. Então a gente tem que entender qual peso vai valer naquele momento, né? E o que cabe. Mas se for pra beneficiar o outro e, tipo assim, vai ficar ruim pra gente, né? Vai ferir a gente, então a resposta é não pro outro, né? E, enfim, e encontrar esse equilíbrio. Eu amo essa frase e toda vez que eu preciso ter uma resposta, né? Que eu sei que, não vai ser legal pro outro, enfim. Eu entendo essa dinâmica. Vai ser bom pra mim? Vai ser bom pra quem aqui? E a primeira pessoa que tem que ser bom é pra gente. É muito interessante você falar sobre isso, porque trazendo isso para o nosso universo das mulheres, que eu acho que a gente passa mais isso do que os homens, não tô falando que os homens não passam, mas porque nós fomos criadas de uma determinada maneira para falar sim para todo mundo. Sim. Né? E se esquecer. Isso vem, né? A gente não tá falando de hoje, a gente tá falando de séculos aí, né? Em que a sociedade foi construída colocando as mulheres nesse papel de sempre sim, 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 aceitar, aceitar, aceitar. Tanto que, se tem um casamento e o marido trai, ah, não, mas ele é um bom marido, você vai largar só por causa disso? Não, fica. Então é o aceitar. Se é o contrário, meu Deus, né? O mundo acabou para aquela mulher. Então, veja só, né? É muito legal você ter falado isso, porque nós, mulheres, a gente passa por isso diariamente. De ter que, muitas vezes, aceitar coisas que a gente não quer. E não tem que. Não temos tem. que. Essa aceitação é importante. E, contribuindo com o que vocês falaram, eu traria outro ponto. A gente sabe que, além da internet, por muito tempo, a pornografia, a gente já falou sobre isso, disseminou, então as pessoas criaram padrões na cabeça. Então, vou falar para as mulheres, por exemplo, os seios. Eu já tive muita, mensagem, né, nas redes sociais, quando eu falo da minha aceitação e tudo mais, de uma moça falar, porque na cabeça das pessoas, o seio da mulher é aquele seio do silicone, só um exemplo, né? E não é. A gente, quando você começa, eu fui uma vez fazer uma pesquisa, estudar mesmo, os seios femininos, naturalmente, tem vários formatos. Aí, eu lembro o dia que eu descobri e falei, uau, não tem nada errado comigo, sabe? E isso impacta muito. E uma moça mandou uma vez mensagem e falou assim, cara, como você se aceita? Porque pra mim é um problema e tal. E ela mandou, você tem coragem de usar uma roupa assim? Aí eu, sim, eu tenho coragem. Porque é natural, porque exatamente antigamente eram as revistas, né, que a gente falou sobre isso. Sim. Uma vez as revistas, toda essa sexualização. E aí a mulher começa a comparar. No Brasil, nós mulheres, a gente tem um corpo muito diferente de outros lugares, né, de fora. Então a gente tem o quê? Aquele corpo violão também. E a mulher que não tem corpo violão também se sente cobrada. Então tem o seio, bunda, rosto, tudo, né? Todo o corpo sobre o julgamento. Eu, quando era adolescente, tinha esse negócio de ser tábua, né? Porque eu tenho essa descendência mais branca, né? Sim. E eu não tenho esse corpão, né? Esse corpo que as mulheres que falam das mulheres brasileiras, que é o corpo violão e tudo mais, que é bunda, seios e tal. E eu ficava, nossa, mas por que eu não, né? E você vê que interessante que você foi fazer essa pesquisa. E é legal porque pra galera que tá nos ouvindo, né, Bia? Não tem nada errado, né, com você. Foi uma jornada, parte da minha jornada de autoconhecimento. Faz tempo e como isso contribuiu, eu fico muito feliz porque impactaram outras mulheres que me chamaram já para falar sobre isso, para conversar. E eu falei, gente, não tem nenhum problema porque é assim. Exceto, tudo bem se em algum momento, com o tempo, por exemplo, as mulheres amamentam, ou às vezes nessa jornada de sanfona emagrece, engorda você fazer uma cirurgia, tá tudo bem. Mas entender que também existem diferenças no corpo feminino e que tá tudo bem, tá certo com isso.
isso, né? Outra coisa é ter referências. A Thaís, eu já falei isso pra ela, que ela já foi uma referência pra mim. Porque essa pressão muitas vezes vem de dentro de casa, vem do ciclo, porque as mulheres são assim, nossas mães são cobradas, nossas irmãs são cobradas, nossas primas, e aí essa cobrança vem pra gente. E quando você vê uma mulher, e quando eu falo, não é só a mulher ser, mas quando ela se veste. E aí eu lembro muito que uma vez eu vi a Thaís ali, ó, com cropped, assim, ó, e aí eu olhei assim e falei, nossa, e ela tava feliz, assim, empoderada. Eu falei, caraca, que lindo, eu achei o máximo, sabe? Porque ela estava feliz, exalando aquilo. Então é muito importante que a gente olhe, né, tem essas referências das mulheres. E a gente vive numa romantização que a gente sabe da magreza, que vem cada vez mais nessa onda, e do outro lado, muitas pessoas questionam a romantização da obesidade, porque a gente sabe que a alimentação de fast food, tudo isso contribui muito grande. Por outros, a obesidade é uma doença que não é tratada para muitas pessoas como doença. As pessoas acham que muitas pessoas estão acima do peso por preguiça, né? E não é. Existem fatores hormonais, de saúde para cuidar. Então tem os dois lados, né? A gente tem extremos. E hoje encontrar esse equilíbrio é muito importante. Eu vivo numa jornada, assim, a Aline sabe, eu gosto muito, gente, hoje de fazer atividade física, tenho me cuidado, tudo mais, mas eu não gosto de uma frase que falam que é a felicidade é magra. Por que eu vou falar que eu não gosto dessa frase? Já me falaram muitas vezes. Essa frase tem? Muito forte nas redes sociais, que a felicidade é magra. Eu vou dizer que eu sou muito mais feliz depois de uma atividade física, porque eu me sinto muito bem, né? O bem-estar físico e emocional. Te falei isso, né, amiga? Atividade física melhorou muito em relação à ansiedade, tudo mais, tudo. E hoje eu tenho buscado a minha melhor versão com o meu corpo, tudo. Mas eu não concordo, sabe por quê? Eu já fui uma menina magra ali dos 17 aos 19 anos, fazendo atividade física, treinando. Eu cheguei a pesar 48 quilos, usar 34, e eu lembro que quando eu saía pra rolê com as minhas amigas super nova, eu achava que qualquer pessoa estaria mais bonita do que eu, melhor do que eu, porque eu não me aceitava. E aí depois, quando eu engordei, assim, as pessoas estranhavam, porque eu lá usando já 48, tava aqui tirando foto e mostrando pro mundo e sorrindo, e tá tudo certo, porque tava aqui dentro, tava reconhecendo que eu tenho valor, porque eu sou uma mulher inteligente, eu sou uma mulher bonita, porque eu me acho bonita, e esse processo é de que cada vez mais eu vou investir na minha autonomia financeira, em ser uma mulher mais inteligente, interessante, mais empática com as pessoas. Isso é parte dessa jornada também, né? E aí eu acho que é um ponto, porque eu já ouvi muito, existe isso, né? O magras. Nossa, é engraçado. Porque assim, e o que eu queria falar também, Bia, complementando um pouco, que a magreza não significa saúde. Não. Eu tenho uma amiga minha que ela é super magra, agora ela tá fazendo exercício, tá se cuidando e tal. E há uns anos atrás ela foi fazer exame e tava com colesterol super alto. A gente, meu Deus, né? Porque a gente tem até esse mito, né? Porque se a pessoa é mais gordinha, é certeza que ela vai ter colesterol alto, ou diabetes, ou sei lá o que lá. E a menina super magra tava com essas questões. Por que não fazer exercício físico, bebia, fumava, enfim, um monte de questão. Então, ser magro não significa saúde, necessariamente falando. Acho que isso que é importante frisar também. Porque a gente olha alguém magro e já acha que a pessoa é super saudável, e às vezes não. Eu fiz uns exames, aí uma vez eu mostrei pra uma amiga de trabalho, ela falou, meu Deus, Bia. E agora, recente, eu realmente fui fazer atividade porque eu estava na obesidade, então era necessário até como prevenção. Porque, claro, né, gente, eu quero ter uma vida longa, quero estar... Então, antes de chegar, eu fui lá me cuidar. Então, repor vitamina que fosse necessário, tudo. Só que quando saíram os exames, ela falou, olha isso aqui, seus exames, você tá tudo bem. E eu, extremamente magra, tá tudo errado, meu colesterol tá alto. Ela falou pra mim, a gente fez na mesma época e a gente foi comparar, olhando uma pra outra e deu risada. Ela falou, você não fuma, eu fumo, você... Ela começou a falar, o meu colesterol, ela falou, meu Deus, olha isso aqui, a glicose. Eu falei, pra você ver, porque as pessoas olham pra mim e falam, você tem que comer. Eu gosto de comer aos finais de semana, mas eu gosto muito, gente, a minha alimentação no dia a dia, eu busco ser saudável. E as pessoas não acreditam nisso. Porque a pessoa pode ser magra e comer McDonald's, sei lá, 2, 3 vezes por semana, come... Assim, é legal, eu gosto, né, de hambúrguer e tudo mais, mas a gente tem que ter equilíbrio. Mas eu posso ser magra e tá fazendo tudo errado, comendo tudo errado, aí como é que vai estar, né, a minha saúde? Então, é muito importante a gente falar isso, né, Bia? Porque quando a gente olha pra uma pessoa magra, fica essa ideia de que é super saudável, isso daí isso é balela. Não é necessariamente verdade. Não é verdade.
E aí, gente, nosso papo já tá caminhando quase pro fim. Passa rápido, não passa, Já, tá? olha, foi rápido, hein? Mas é isso que a Aline falou, é uma boa reflexão sobre essa pressão estética, tanto para as mulheres magras, mulheres mais gordas. É uma pressão que todas nós sentimos, então o que eu diria que a gente tem que buscar o equilíbrio, buscar estar bem na saúde física, porque a gente sabe, como eu falei, que a obesidade é uma doença, então a gente não buscar estar obesa é muito importante, mas também buscar esse equilíbrio com a saúde mental, com o corpo, com si, saber que nessa jornada, por exemplo, do emagrecimento que eu passei, eu já senti fases que, quando eu comecei o processo, eu estava menos saudável mentalmente do que antes. Por quê? Eu comecei a me cobrar muito, de chegar num peso. E veja bem, vocês que me conhecem viram que eu emagreci bastante. E na balança foi mínimo, porque por estar treinando, mínimo não, né, gente? Foram 14 quilos, mas eu achava que eu ia perder 30. E treinando não foi a mesma coisa. Tipo, porque eu não perdi tanto na balança, eu perdi em medidas. Diminui 2, 3 numerações, mas ao mesmo tempo foram em medidas. E a gente fica olhando a balança e me gerou isso. E aí eu vi que eu estava menos, assim, antes desse processo, estava melhor do que durante o processo em alguns períodos. Então, é um olhar e entender que é um processo. Respeitar seus limites, Não respeitar se seu cobrar. corpo, não se cobrar. E caminhando para o fim, a Aline sempre dá uma dica cultural pra gente, que é uma série, tá? Ou um filme pra gente refletir. Então, hoje na Dica Cultural é um filme, chama Dumpling, é assim que fala, Bia? Dumpling. Bia é international. Ela tá disponível na Netflix e conta a história de uma menina que se inscreveu num concurso de beleza da cidade que ela vive. E ela se inscreveu mesmo sabendo que ela poderia passar, né, por essas pressões, porque ela não se encaixava ali naquele perfil tradicional, no perfil que as pessoas esperam, né, que a sociedade espera. Acho que é isso que é legal. E é interessante, gente, porque faz a gente refletir justamente sobre isso que a gente está falando. Sobre essa pressão da estética, essa pressão da beleza, essa pressão de ter que ser de determinada maneira, que às vezes não é aquilo que não vai nos fazer bem, como a Bia mesmo falou. No momento da vida que ela estava mais magra, ela não estava feliz com ela mesma. Então, né? O que te faz bem? O que é bom pra você? Acho que isso que é importante também a gente falar, né? O que é bom pra cada um, o que é bom pra mim. Então fica a dica aí na Netflix, é o filme Dumpling. E é bem legal porque esse filme, a mãe dela é uma ex-miss. Então ela sofre uma pressão. Porque às vezes a mãe, né, tem uma genética, a filha puxou pro pai, eu tenho diferente. E eu não sei, essa história não é baseada em fatos reais, mas acontece muito isso, gente. De mães muito que foram, assim, né, às vezes miss, ou modelos, ou aquelas mães muito bonitas, assim, que sempre foram magras com essa pressão, e jogar isso pra filha, como que você falou mesmo, né, Bia? Às vezes a gente sofre essa pressão na família, e nem por maldade, mas porque a sociedade já pressionou aquela mãe que pressionou a avó, que pressionou a bisavó, E ela acha que você vai ser feliz se você for magra. Sim. Eu acho que é muito real. Eu acho que elas acham, tipo, eu tô te ajudando a não sofrer. Tô te ajudando. Porque senão, porque você vai ser menos aceita. Porque a gente vai numa conversa mais profunda, né? Que a mulher tinha que ser bonita, porque a função da mulher era casar, e a função era conquistar o homem, viver em função do homem. Conquistar o melhor homem. Então, pra conquistar o melhor homem, você precisava o quê, né? É verdade, é muito profunda, né? É histórico, né? E eu queria que a Tá falasse, deixar uma mensagem para as mulheres que hoje não estão tão bem assim consigo, o que você gostaria de falar. Deixar um convite também para te acompanharem nas redes sociais. Sim. A minha mensagem é para se priorizarem muito, escolherem muito a si mesma, que a autoestima ela não é só sobre ser magra ou ser gorda, é sobre se amar, independente da fase da vida que você estiver. E à medida que você se respeita, mais a sua autoestima vai aumentando. E, claro, né, me seguir nas redes sociais, lá eu falo de tudo um pouco, compartilho o meu dia a dia, falo sobre de tudo um pouco, principalmente também sobre autoestima. E é isso, eu espero que, né, vocês tenham gostado. Nossa, muito. Eu Muito bom. espero que você volte, né, Bia? Com certeza. Porque quando o papo é bom, a gente sempre quer que a pessoa volte. Muito obrigada, viu, Muito Tá? obrigada. E, bom, gente, só que também queria deixar aí um recado para todas as mulheres e também homens que estão nos assistindo hoje. Ficar um convite, né, para cuidar de você mesma, olhar para sua saúde física, olhar para sua saúde mental, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, reservar, como a Thaís falou, um tempo para você fazer aquilo que você gosta. Então, às vezes, ir nesse encontro, como a Thaís falou, ou fazer
Por exemplo, eu gosto muito de tocar violão. Então, às vezes, quando eu tô num dia meio baixo astral, eu pego meu violão e vou fazer alguma coisa que eu gosto, né? Reservar um período do seu dia pra você fazer uma coisa que você gosta. Porque isso também eleva a sua autoestima. Porque aí você lembra muito daquilo da sua essência, né? Do que te faz feliz. Porque a gente fica nessa pressão e esquece o que nos faz feliz. Que às vezes são coisas simples. E é isso, gente. Que vocês possam cada dia valorizar, lembrar do valor de vocês. Como a Thaís também falou, conquistar, né? Conquistar não, é você celebrar as suas conquistas, mesmo que você ache que são pequenas e às vezes é muito. Então, olhar pra você, se cuidar. E é isso. Bia, tem algum recado aí pro pessoal? Eu acho que é isso. Se cercar de pessoas que te inspirem é muito importante. Então, eu falei da Tá, mas a Aline, por exemplo, ela me deu um presentaço, né? Que eu fiz o Leader Training, que é uma jornada também de autoconhecimento. E foi muito importante, muito especial. E a gente tem uma mensagem lá que você sai assim, com a mensagem: você se faz feliz. O seu objetivo é sair dali sabendo que você precisa, e é sua responsabilidade de se fazer feliz. Você é o responsável, né? Você é o responsável. Então, busque se fazer feliz. Busque siga os conselhos. A Aline falou muita coisa, a Thaís falou muita coisa legal, que são dicas realmente, porque é isso. Quando a mulher, ela se empodera de si, ela pode ocupar com os espaços dela, né? Com mais espaços, cada vez mais, porque ela se sente mais segura, porque ela vai sofrer, gente. Ela vai sofrer com a pressão, com o preconceito que a mulher sofre. Então, quando você se cuida, você pode aí estar mais segura para ocupar os espaços que são seus. A gente sabe que também o número de mulheres, a gente sabe que atinge todas as classes, mas uma mulher, como a gente falou, mais empoderada, ela vai aí quebrar ciclos, né? De desigualdade social, porque ela vai se empoderar, ir para o mercado de trabalho, se reconhecer, ter uma autonomia. É um ciclo, na verdade, que a gente passa, né? A partir ali da autoestima e de outros fatores, e aí a gente quebra ciclos de violência, de desigualdade. Então, como eu disse, é um debate profundo. Buscar esse equilíbrio é importante para que você se ame, e amar o processo. Como eu falei, eu tô amando o meu processo porque eu me sinto muito melhor que a atividade física, mais disposta, feliz, como eu disse. Então, é muito importante, mas também se amar no processo que eu falo, para não ficar também se comparando, como eu falei anteriormente, porque eu estava feliz com a atividade, mas ao mesmo tempo estava ansiosa, nervosa, porque não estava chegando ali. Então, é muito importante que você se cuide. Muito obrigada, tá, por aceitar esse convite, por participar dessa conversa, que muita gente minimiza, né? Quando fala de autoestima, as pessoas ficam, falar de autoestima? Como assim? Mas para vocês verem como é profundo e como atinge outras áreas, né, da nossa vida. Então, obrigada por ter aceito, obrigada, Aline, por essa partilha, por mais um programa. Vou mandar um beijo para vocês. Fiquem de olho também, sigam as nossas redes sociais, a Aline, @alineteixeira.oficial, né? Isso. E vocês podem, meu é Beatriz, B Damasceno, para quem quiser conversar ali comigo também. A Thaís passou dela, @Thaís_Escarparo. Isso. Tá vendo? Ó, tô craque, gente. E eu espero você pro próximo programa. O Voz Vez traz mulheres com histórias, experiências, vivências reais pra gente conversar de temas atuais que são importantes pra nossa sociedade. Então, te espero até um próximo programa. Um beijo.